Bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Akali Sampaio, da Desfrute Fest. Eu estou devendo um vídeo para vocês antes da Páscoa, porém algumas pessoas que acompanham o meu Facebook sabem que eu estou passando um processo com a minha mãe na questão da saúde, onde ela passou por uma cirurgia, ficou mais de um mês no CTI, depois desceu para o apartamento para fazer internamento hospitalar. Devido a toda essa circunstância, eu não consegui gravar esse vídeo para vocês. Mas vou gravar hoje e tenho certeza que, apesar de ser um tema da Páscoa, que é o ovo cupcake, ficará muitas dicas que vocês vão aproveitar ao longo do ano. Tá vindo aí o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e o nosso foco é lucrar e fazer as famílias felizes através da confeitaria. Estamos vivendo esse tempo de pandemia, né? Do coronavírus. Eu não quero falar sobre esse assunto hoje nesse vídeo, mas eu quero deixar uma palavra de Deus ao seu coração, que está em João 14. As palavras foram ditas pelo Senhor Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E no 6 ele diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não se turbe o vosso coração. Olhe para o alto, olhe para Deus, o autor e consumador da nossa fé. E juntos, em nome de Jesus, vamos vencer esta pandemia. Vamos falar agora de chocolate, certo? Existe o chocolate nobre, né? Que muitas pessoas preferem trabalhar com ele. Para se trabalhar com o chocolate nobre, eu no momento não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, porque eu gastei o estoque que eu tinha na Páscoa e eu não fiz compras ainda. Eu uso o meu chocolate nobre para os meus recheios gourmet. Mas tem pessoas que usam o chocolate nobre para fazer as casquinhas. Para você usar o chocolate nobre para fazer as casquinhas, você tem que fazer a chamada temperagem. Muitas pessoas acham trabalhoso. Eu particularmente prefiro não ter esse trabalho e conseguir uma demanda maior de cliente otimizando o meu tempo. Então eu faço uso das coberturas fracionadas, certo? Quando você pega aquela embalagem, né, independente da marca, que vai estar escrito cobertura fracionada, aquilo ali se trata de um chocolate que foi acrescentado uma gordura, certo? E esta gordura é o que vai fazer com que a gente não precise fazer uma temperagem. Aqui, por exemplo, eu tenho esse, tá? Que é da Selecta, é da linha Supreme, e aqui você vai encontrar o nome cobertura fracionada. Eu trabalho com o meio amargo, porque eu gosto do sabor, e ele em contraste com o doce do recheio, ele vai dar aquela quebra, né, naquele doce e vai ficar uma combinação perfeita. Os meus clientes amam. E também vamos trabalhar com o branco, certo? Todos cobertura fracionada. A cobertura fracionada basta você derreter e usar. É muito prático. Chocolate nobre, você precisa derreter, fazer uma temperagem apropriada com a temperatura correta, que nós não vamos tratar disso nesse vídeo. Ele é mais trabalhoso. Essa daqui a gente coloca para derreter e já está pronta para usar, certo? Vamos lá. Vou colocar um pouco para derreter para vocês ver a questão do derretimento. Muitas pessoas se atrapalham na hora desse derretimento. Preciso picar bem miudinho o chocolate? Não precisa, tá certo?
pode ser em tamanhos maiores, tamanhos aleatório, não tem problema. Não é ideal colocar inteiro, porque isso vai fazer com que demore mais. Então aqui eu vou colocar alguns pedaços de cobertura fracionada, no caso a branca. Qual é a proposta desse vídeo? Esse vídeo tem a proposta de ensinar a fazer a casquinha do cupcake, do ovo cupcake colorido, que foi o que vocês me pediram no Instagram, certo? Muitas pessoas com dúvida de como que faz ele para ficar assim, de duas cores. Hoje eu tô sem ajudante, então toda hora eu vou estar saindo do vídeo. Eu vou no micro-ondas colocar para derreter e já volto. Eu voltei para falar com vocês rapidamente sobre o derretimento de um chocolate ou de uma cobertura fracionada. O ideal é você ir colocando de 30 em 30 segundos, para que você não perca a temperatura e acabe queimando a sua cobertura ou seu chocolate. Aqui eu já coloquei 30 e depois eu coloquei mais 30. Você percebe, né, que parece que nada está acontecendo. Mas o ideal é ser feito de 30 em 30 segundos. Tira, mexe, depois você volta para o micro-ondas, coloca mais 30 segundos, ok? Já volto. Depois de algumas vezes de 30 em 30 segundos no micro-ondas, você vai perceber que ele ainda tem alguns pedaços de chocolate. Aí o que acontece quando chega nesse momento? Algumas pessoas vão lá e colocam mais 30 segundos. Só que essa vasilha, ela retém muito calor. O próprio chocolate já está com calor. Quando eu coloco mais 30 segundos lá, esse chocolate ele vai queimar, porque ele vai obter muito calor. Então o que eu faço agora, Kali? Aqui eu vou com a própria espátula, usando o calor que já existe na vasilha e no chocolate, e eu vou fazendo movimentos para que ele termine de se dissolver, certo? Esse movimento vai fazer outra coisa também. Vai fazer ele cair a temperatura e ganhar brilho. Quando você vê aquele chocolate que brilha, bonito, é porque não usou ele quente. Esperou ele cair a temperatura fazendo esses movimentos. Olha como ele já está. Lembra que tinha ainda alguns pedaços inteiros aqui? Se eu tivesse voltado para o micro-ondas, eu teria queimado meu chocolate. Muitas pessoas têm dificuldade com a cobertura fracionada branca. Olha a fluidez desse chocolate. Olha como ele é branquinho. Fazendo isso aqui, eu termino de dissolver o que eu preciso e eu vou obter brilho, ok? Esse vídeo eu vou trazer algumas dicas para vocês e algumas informações, como tenho já falado, que vocês vão aproveitar em qualquer outro trabalho de chocolate. Por exemplo, aqui nós temos um lindo coração de chocolate, como se fosse um ovo de colher com recheio para o Dia das Mães, para o Dia dos Namorados. Então você vai poder estar usando essas dicas em várias outras ocasiões. Então vamos falar agora de tingir chocolate. Existe anilina em gel, anilina líquida, existe pó, existe vários tipos. Porém, você tem que saber que para tingir chocolate ou cobertura fracionada, você não deve e não pode usar anilina em gel nem anilina líquida. Aquela anilina em gel que a gente tinge o chantininho, a gente não pode tingir o chocolate. E quando a gente colocar aqui, esse chocolate ele vai endurecer. Então, existe anilinas próprias para chocolate. Tem elas assim,
nesse formato, tá? Esse aqui é até um lançamento. Vem escrito corante para chocolate. Esse aqui é vermelho. Existe ele nesse potinho aqui pequeno. Cuidado para não confundir com um outro pote muito parecido com esse da tampinha branca. Não é aquele, tá certo? É esse aqui. Vem escrito corante para chocolate, certo? Esse é da marca Mix. Ele vem assim em forma de uma pastinha. Não sei se está dando para vocês verem. Certo? E a gente vai acrescentar aqui no chocolate e alcançar a cor desejada. Agora eu vou deixar uma outra dica que nem todas sabem, nem todo mundo sabe. Existe também uma outra maneira da gente tingir o nosso chocolate. Se a gente não tiver aquela cor desejada em casa, não tiver na loja de confeitaria e a gente tiver o pó aveludado, não é o pó para decoração e também não é o glitter, é o pó aveludado. A gente pode estar tingindo esse chocolate com este pó, certo? Eu vou tingir para vocês se sentirem confortáveis e com confiança de que vocês podem tingir o seu chocolate, certo? Ele é um pozinho, eu tenho um ventilador ligado ali, então eu espero ele passar, ó, tá vendo? Ele é um pozinho. Eu vou colocando aqui para ver o tom que eu desejo, certo? E aqui eu vou misturando. Inclusive eu vendi muito controle remoto, ou controle remoto não, meu filho me corrige direto. Controle de videogame na cor rosa, tingido com pó aveludado. Meus clientes estão apaixonados e eu ainda estou vendendo. Então encomenda ainda até sábado, tenho encomenda. Viro, não perde a fluidez. Tem uma boa pigmentação. E eu vou colocando até eu alcançar a cor desejada. Se eu quiser mais forte, eu vou colocar mais pó e não vai alterar a consistência da minha cobertura em nada, ok? O que chocolate e cobertura não gosta? Não gosta de água, não gosta de receber o frio, receber aquele ar. Por exemplo, se eu paro de manipular esse chocolate e eu quero só usar ele daqui a um dia, 2 dias, eu devo guardar ele bem embalado no saco, amarradinho, que não entre ar. Porque se eu deixar ele aqui nessa vasilha assim, só botar um paninho ou cobrir, ele vai perder a textura, certo? E aí quando a gente for derreter, ele vai estar todo empastelado e a gente não vai conseguir trabalhar. Ó que lindo que ficou o nosso chocolate. Aí vamos lá. Pra gente fazer o nosso ovo cupcake, vamos precisar de bolo. O bolo da sua preferência, aquele bolo que você já sabe fazer, que você faz em casa, do sabor que você quer, do sabor que você colocar em seu cardápio. Ele pode estar assim cortado em disco, ou ele pode estar assim todo esfarelado, certo? Que é como se fosse um bolo no pote. Eu prefiro cortado em discos. A forminha, que é essa daqui, certo? Para quem não adquiriu ainda e for comprar, uma dica, compre de 2 em 2. Porque como você precisa das duas partes para colar, se você comprar uma só, você vai ter muito trabalho para poder produzir. Então 2 já é o ideal, que você faz as 2 casquinhas para poder estar colando. Essa forma, ela vem assim em 3 partes. Ela vem essa parte, que hoje nós vamos colocar o chocolate. Ela vem essa parte, que é o silicone. E ela vem essa outra parte, tá ok? Nessa parte aqui, ela tem uma marcaçãozinha aqui. Todas essas formas de 3 partes vai ter uma marcação indicando onde que a gente deve colocar, até aonde a gente deve colocar o nosso chocolate. Nessa forma, nessa marcação é onde nós vamos colocar o chocolate. Se vocês perceberem aqui, é a sainha, a forminha do cupcake, e aqui em cima o cupcake. Então, qual é o nosso desafio hoje?
colocar uma cor aqui e outra cor aqui, de uma maneira que seja o mais simples possível. Porque não é uma tarefa muito simples, não é tão fácil, mas com a graça de Deus, conversando com alguns colegas e com o Espírito Santo que me iluminou, eu consegui fazer aqui e ficou muito bacana para poder estar passando para vocês. Uso uma forma, uma vasilha para estar apoiando, porque se eu colocar direto aqui, ela não tem estabilidade. Então eu uso isso aqui somente para apoiar e colocar a minha cobertura aqui dentro. Como eu quero duas cores, eu não vou chegar aqui com a vasilha e derramar. Se fosse uma cor só, tipo esse daqui, que é todo de uma cor, eu colocaria agora. Mas como não é isso que a gente quer aqui nesse vídeo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar esses saquinhos, tá? Um saquinho tipo esse aqui, resistente. Vamos colocar em um copinho e vamos colocar a cor que a gente deseja aqui dentro. E vamos amarrar esse saco. O copinho é só mesmo para nos auxiliar. A gente vai amarrar esse saco. Vai pegar a outra cor que a gente deseja, vai fazer a mesma coisa. Eu já tenho aqui o branco, certo? E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos cortar a ponta do saco pequeno aqui. E nós vamos administrar os dois sacos ao mesmo tempo, as duas cores, mantendo o equilíbrio. Para quando essas cores se encontrar, elas não se esparramarem e invadir uma o espaço da outra, certo? Eu vou pedir para minha filha, que está me auxiliando do outro lado da câmera, focar mais nesse momento aqui em cima, para que vocês vejam direitinho o que está acontecendo, tá certo? Então, a gente vai dar só um minutinho e vamos focar aqui. Então, a gente fez uma adaptação aqui, tá? Aqui é tudo feito com muito amor, muito carinho. A gente não tem nada profissional ainda, mas a gente tem a boa vontade de levar dicas que a gente acha importante para vocês, tá bom? Então, qualquer erro no vídeo, qualquer tremor, qualquer alguma coisa assim, vocês perdoam a gente, porque é feito só com muito amor mesmo e nada profissional. Aqui eu tenho as duas partes da forma e já tenho meus dois chocolates, o azul e o branco. Eu vou começar aqui colocando o azul, certo? Ele vai começar a encontrar ali. E aqui eu vou começar a colocar o branco simultaneamente agora, certo? Para que eu consiga um bom efeito aqui. Eu vi que o azul deu uma invadida ali, mas nada que vá nos prejudicar. Então, é desta maneira aqui que eu achei mais prático tá colocando. Onde eles se encontram ali, eu tento colocar um volume parecido para que um não empurre o outro. E eles fiquem na mesma linha. Tenho que ter a certeza que eu preenchi até a marca indicada para essa casquinha não ficar fina e acabar quebrando, tá certo? Tudo com muito carinho. Como eu falei para vocês, eu percebi ali no início que o azul deu uma invadidazinha, mas vai ficar um efeito legal. Aqui eu acho que eu já tenho chocolate suficiente, certo? Aí o que a gente faz agora? A gente vai dar leve batidas para que saiam as bolhas de ar e não formem buracos na nossa casquinha, ó. Toda a casquinha que a gente for preparar, independente se é de ovo cupcake, se é do coração, se é uma casquinha para um bombom, para uma trufa, vai ter que sempre dar essa batidinha para tirar o ar daqui de dentro e não formar a bolha. Eu venho agora com essas duas partes, tá? Vocês lembram? Silicone, essa outra parte. E vou encaixar aqui, devagarzinho, encaixando. E vou virar ao contrário aqui, ó. Certo? Ter certeza que ela desceu
Quando a gente coloca chocolate demais, realmente derrama, certo? Mas depois a gente tira, limpa, não tem problema. A partir desse momento, a gente vai colocar no refrigerador nesta posição e eu já volto. Coloquei a nossa casquinha no refrigerador. O que acontece? Para que ela fique bonita, com aquele brilho, a gente precisa realmente colocar na geladeira. Não devemos colocar no congelador, tá certo? Porque o tempo de cristalização dentro do refrigerador também influencia no tempo de durabilidade dele na bancada. Quanto mais rápido ele cristaliza, ou seja, no congelador é rápido, mais chance dele derreter na bancada. Quanto mais demorado o processo de cristalização desta cobertura na geladeira, mais garantido fica o nosso produto na bancada, certo? Então, assim, às vezes a gente usa realmente o refrigerador ou o congelador, porque a nossa demanda às vezes é grande e não dá para esperar só pela geladeira. Mas eu preciso informar para vocês o que é o correto e o porquê de cada coisa. Eu também uso congelador, não vou dizer para vocês que não uso, né? A Páscoa foi assim, o Dia das Mães vem aí e muitas das vezes a gente precisa, mesmo a gente preparando com antecedência, às vezes a gente precisa estar fazendo uso desse congelador. O que eu posso orientar para vocês? Comprem uma caixa de isopor grande só para armazenar as casquinhas de vocês. Por exemplo, Dia das Mães vai fazer coração, vai fazer alguma outra coisa de chocolate, já prepara suas casquinhas com antecedência, armazena todas dentro do isopor. Para intercalar, intercala com papel toalha ou papel manteiga, tampa seu isopor e coloca em um local arejado da casa. Pronto, você ali já tem uma produção garantida. Quando chegar a encomenda, se for um coração de colher, é só colocar o recheio e decorar. Se for um coração fechado, estilo bombom, você já pode também deixar isso já bem antecipado para você garantir mais vendas, tá certo? Outra coisa, sobrou esse tanto de chocolate. Eu não tiro ele da embalagem original, eu deixo ele na embalagem original e passo aqui um plástico filme para que ele fique bem vedado, sabe? Ele não pode entrar ar de jeito nenhum. E o branco, ele é o mais sensível de todos, só que eu faço isso com os dois, para que eu possa depois poder usar isso aqui e ele não ficar empastelado, certo? Aí eu vou pegar aqui meu plástico filme e vou começar a fechar isso aqui. Bem fechadinho, para que não entre ar aqui dentro. Depois desse processo, eu ainda coloco ele em um saquinho higienizado, um saquinho novo, e amarro e coloco no meu armário, certo? Eu não coloco isso aqui na geladeira. Chocolate aqui nesse momento, ele é inimigo de geladeira. Ele só vai para a geladeira para cristalizar e formar a casquinha quando ele está na forma. Depois de pronto ou antes de ser manuseado, ele não pode ir para a geladeira, tá certo? Então aqui eu embalo bem embaladinho e amarro um outro saco aqui e posso guardar. Eu vou ver nossa casquinha e já volto. Pronto, já fui lá, peguei a nossa casquinha. Ela começa a ficar, ela muda de cor aqui. Quando é o chocolate escuro, a gente vê isso muito mais fácil. Quando é o chocolate branco ou tingido, é um pouco mais difícil de identificar, mas você consegue, porque ele começa a se desprender e ficar um pouco opaco. Esse aqui já se desprendeu completamente. Olha que lindo. Isso aqui não se preocupe, nós vamos retirar agora. O ideal é que não fique isso aqui. Mas como são duas cores e a gente coloca daquela maneira, a gente quer ter certeza que tá na linha certa, a gente acaba ultrapassando um pouco, tá certo? Aqui vocês lembram que tem um silicone, certo? Ele tá aqui. Vamos tirar ele daqui.
Pronto. Tá vendo uma das partes dessa aqui? E o silicone tá aqui dentro, certo? É só puxar com cuidado. Que ele vai soltando. Aqui eu vou tirar essa rebarba. Não joga no lixo. Com a sua mão higienizada, ou se você trabalha de luva, você vai tirar isso aqui e vai derreter novamente e vai utilizar, tá certo? Nada aqui vai se perder. Nenhum pedacinho desse aqui vai pro lixo, não. E aqui nós temos a nossa casca. Você precisa de 2 dessa, lembra que eu falei disso? Aqui eu já tenho uma pronta. Como foi tingido em ambientes diferentes, os tons ficaram diferentes. Mas a partir daqui, a gente vai fazer o processo de colar essas 2 bandas e montar o nosso ovo cupcake. O que acontece aqui para colar essas bandas? Tem pessoas que chegam, pegam o chocolate, melecam tudo aqui e cola. Não fica um acabamento muito elegante. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos esquentar uma assadeira como aquela que eu estava de bolo. Vamos passar ligeiramente na assadeira quente e vamos colar. Tá certo? Então, mais uma vez eu vou ali esquentar a assadeira e já volto. Gente, voltei. Esquentei, a assadeira tá quente. Segura aqui o meu ovo. Passo aqui pra dar uma derretida. E aqui, ó, eu vou unir ele aqui de uma maneira que ele fique igualzinho. Certo? Então, aqui eu consigo ter um acabamento bem mais bonito. E menos sofrido. Ok? Já está aqui coladinho. Para a gente começar a preencher ele. Prontinho. Aqui a gente agora vai... Tá vendo? Que o acabamento aqui, ele fica muito mais bonito. Aqui nós vamos começar do jeito que você achar melhor. Algumas pessoas começam com bolo, outras pessoas começam com recheio. Eu vou começar com bolo. Como eu falei pra vocês, pode ser cortado em rodinhas, eu cortei com cortador, ou pode ser esfarelado, como algumas pessoas gostam de fazer o bolo no pote. Vou pegar aqui o auxílio de uma faca só para ajeitar, porque como ele é profundo, e a minha mão não vai até lá, eu preciso dar uma ajeitada nisso aqui, tá bom? Aí eu venho aqui, eu tenho um saco de confeitar, porque o meu recheio aqui, o ponto do recheio é muito importante, é um ponto de colher. Cortei a pontinha, tirei essas rebarbas. E vou agora começar a preencher de recheio. Coloquei o recheio, coloco outra camada de bolo. Recheio novamente. Posso colocar mais de um recheio, quantos recheios eu quiser. Nesse daqui nós usamos brigadeiro gourmet e brigadeiro branco.
E aqui em cima eu finalizo com recheio e com a decoração da minha preferência. Posso vir com o Bacon M, fazer um trabalho aqui em cima. Posso vir, se o recheio for de Oreo, posso vir com biscoitos. Eu posso aqui em cima brincar com essa decoração, tá certo? Vou limpar aqui o ambiente e já volto. Aí está o nosso ovo cupcake, tá certo? Como prometido para vocês. Me perdoe pelo atraso no vídeo, mas fica as dicas para vocês aplicarem em vários outros trabalhos durante o ano. E se o Senhor assim nos permitir, vir de saúde, ano que vem vamos vender muito ovo cupcake. E podemos também vender fora de época, e por que não? Dia das mães, dia dos namorados, dia dos pais, dia das crianças, não precisa ser somente na Páscoa. E olha só a textura do nosso recheio. Que delícia! Deu água na boca. Faça o seu também e coloque nos comentários o que achou. Fiquem com Deus.